pessoal, começa agora o Momento Papo de Mãe. Hoje vamos conversar com a ginecologista e obstetra Carolina Ambrogini sobre intercorrências na gravidez. Doutora Carolina, por isso que é tão importante o pré-natal, né? Nele que você já descobre aí se tem algum problema, alguma doença na gravidez. Exatamente. No pré-natal, nós identificamos riscos, né, para possíveis intercorrências, né, riscos pessoais, familiares, e também seguimos a mulher ao longo da gravidez, e pesando, medindo a barriga para ver se o bebê está crescendo adequadamente, aferindo a pressão. Então, todas essas medidas vão dando sinais se há algo errado ou não. Porque pode controlar, né? Dependendo do que... Exatamente. Então, o pré-natal não é só para a gente fazer ultrassom. São várias coisas que a gente vai orientando. Dieta, exercício, preparando para o parto, né? Doutora, aí também está aqui com a gente a Tatiana Chamusca, que tem um filho de 3 anos, o Luca, que está brincando ali, olha que bonitinho. Está super entretido. E ela está grávida de 7 meses da Lorena, né, Tatiana? E você teve na primeira gestação o hipotiroidismo e agora também de novo. Na segunda. Na segunda, né? Está repetindo o mesmo problema. Como que você descobriu na primeira gestação? Na primeira, na verdade, no finalzinho, e aí então eu não fiz nenhum tratamento. Já nessa segunda, logo no começo, através de exame de sangue. Então descobre com o exame de sangue, mas na primeira, o que o hipotiroidismo provocou? Você tinha algum sintoma ou não, só depois você foi descobrir? Eu engordei 30 quilos, foi muito, e eu não comia para engordar tudo isso. E aí a gente foi descobrir no finalzinho, já não dava para... Então, esse ganho de peso já tinha sido por causa do hipotiroidismo. Sim. E agora que você descobriu cedo, você conseguiu controlar como? Através de remédios, a gente... medicação. Medicação. O que é o hipotiroidismo? O hipotiroidismo é quando a glândula tireoide não produz adequadamente os hormônios tireoidianos, que regulam todo o metabolismo do corpo. Então, se está com hipo, é que ela está trabalhando menos. Então, aí fica tudo mais lento o metabolismo e há realmente uma tendência a engordar. Tem algum outro sintoma? Muito sono, depressão, inchaço. E esse problema desaparece depois da gravidez, doutora? Então, é que durante a gravidez, a glândula tireoide ela precisa funcionar mais, porque ela precisa suprir também as necessidades do feto. Então, muitas vezes, ela precisa de um reforcinho medicamentoso aí. Algumas mulheres que já têm alguma alteração na glândula e que estavam subclínicas, quando vem a gravidez, elas precisam suplementar. No seu caso, quando ele nasceu, ficou normalizada? Sim. Depois da gravidez, sim. E daí, quando você engravidou de novo, é que voltou? Voltou agora. Doutora, quais outros problemas comuns na gestação? A intercorrência mais comum é a infecção urinária. Né? Então, a grávida ela tem maior tendência a ter infecção urinária. Então, ela tem que tomar realmente bastante água e a infecção precisa ser detectada logo no início. Por quê? Qual o risco de ter uma infecção urinária? O risco de ter um trabalho de parto prematuro, ela ter uma infecção mais grave, então precisa ser tratada logo. E também anemia, né? Porque a grávida ela precisa de maiores necessidades de ferro, então muitas grávidas vão desenvolvendo anemia ao longo da gravidez, principalmente se não há uma dieta adequada. A gente ouve falar também de diabetes gestacional. Então, a mulher que nunca teve diabetes, ela pode ter na gravidez? Isso. O diabetes gestacional, ele é diferente do diabetes normal, né? Normal não, do diabetes comum das outras pessoas. Ele é um diabetes que desenvolve na gravidez, porque o pâncreas tem que trabalhar mais também para produzir mais insulina. E, às vezes, ele não dá conta, principalmente se a mulher engorda muito ou se ela já tem um antecedente familiar de diabetes. Então, são fatores de risco para o diabetes gestacional. E nesse caso, quando o bebê nasce, a mulher deixa de ter. Isso. E, Tatiana, você teve algum outro problema nessa gestação? Na primeira? Nessa que você está agora? Não. Na verdade, eu tive o quadro de anemia e estou tratando com ferro. Na primeira você teve também a anemia? Não, na primeira eu não tive. Então, às vezes é diferente de uma gestação para outra. Não necessariamente se você teve um problema na primeira, você vai ter. Exatamente. Algumas intercorrências, como por exemplo a pré-eclâmpsia, que é aquela hipertensão desenvolvida na gravidez, ela é mais comum na primeira gestação da mulher. Então, não necessariamente vai ter na segunda.
Doutora, então daqui a pouco a gente vai saber como foi o primeiro parto da Tatiana e qual a expectativa para o próximo. O Momento Papo de Mãe volta já. O Momento Papo de Mãe está de volta. Desta vez estamos falando sobre intercorrências na gravidez. A Tatiana já contou que tem hipotiroidismo e teve na primeira gestação, está tendo agora de novo na segunda. Por causa disso, do hipotiroidismo, que o seu parto teve que ser cesárea ou foi por um outro motivo? Não, foi por um outro motivo. Na verdade, eu fiquei meio sem opção e na época o meu obstetra, ele falou para eu fazer, ele me induziu a fazer a cesárea. Você acha que acontece muito isso hoje? Assim, depois você ficou pensando, puxa, podia ter sido normal. De que maneira você acha que você foi induzida à cesárea? Porque ele não me deu a possibilidade, na verdade, de eu fazer o normal. Ele me explicou bastante da cesárea e fez aquele parto lindo da cesárea e deixando um pouco de lado o normal. E os medos, ainda mais da primeira gravidez, eu acabei fazendo. Mas nessa segunda, eu troquei, inclusive, de doutor, né, de médico, por conta que eu quero normal. Isso acontece muito, doutora, na primeira gestação, por falta de informação, até a grávida acaba indo para uma cesárea, algumas vezes sem necessidade? Isso. Na verdade, assim, nós na sociedade brasileira, nós temos a cultura da cesárea muito forte. Ainda, né? Ainda. Agora a gente esteja falando bastante. Está tendo uma reeducação, tanto dos médicos quanto das mulheres, né? Então, eu acho que isso é um movimento super importante, porque nós temos altos índices de cesárea e realmente a gente sabe que o parto normal é melhor para a mãe e para o bebê. Então, graças a Deus, né, a gente está mudando um pouco esse pensamento, as mulheres estão exigindo um pouco mais uma atitude dos médicos para que eles as apoiem na decisão do parto normal, né? Porque a mulher acaba sendo induzida, é um momento de fragilidade, muitas vezes, né? Não sei. Quando ele nasceu, você estava com quantas semanas de gestação? 40. E qual foi o argumento do médico? Desde o começo, ele falou que seria cesárea. E agora você está se preparando para o parto normal de que maneira? Está sendo diferente, assim? Eu tento pesquisar bastante sobre o assunto, mas assim, eu tenho medo. Inclusive, eu gostaria de perguntar para a doutora se tem diferença por conta do primeiro ter sido cesárea, se nesse segundo eu vou sentir muita dor. Não tem interferência, né? Eu acho que é muito importante a gente desmistificar essa questão da dor, porque muitas mulheres, elas vão para a cesárea porque elas não querem sentir dor. Né? Então, a gente sabe hoje que já existe analgesia de parto, se a mulher sentir necessidade, ela pode solicitar, que é algo que alivia completamente a dor. Você não precisa ter medo do parto normal por conta da dor. Você vai sentir um pouco de dor, mas quando essa dor estiver num limite insuportável, se você sentir necessidade, se for essa a sua opção, você pode pedir analgesia de parto. Não, e não quer dizer também que na cesariana você não tem dor, porque a recuperação da cesariana pode ser muito dolorida também, né? Pode não ser na hora, mas depois acaba sendo, né? Doutora, e o sangramento é um risco também durante a gestação? Quer dizer, a gente ouve muito falar de grávidas que têm sangramentos durante a gravidez, né? Sim, os sangramentos são mais comuns no primeiro trimestre, que são aí, às vezes, algum descolamento da placenta, algum sangramento do colo do útero. Depois, no final da gravidez, não é comum sangrar, né? Mas quando a mulher já está ali, perde o tampão, ela pode ter um pouco de sangramento, mas o sangramento é um sinal de alerta, né? Alguma coisa está errada, não é normal sangrar na gravidez. Então, caso haja um sangramento em qualquer fase da gravidez, ele tem que ser comunicado ao médico, tem que ser investigado. Quer dizer, pode não ser nada, mas pode ser alguma coisa, né? Também não precisa se desesperar. Exato, assim, né? Exato. Eu quero aproveitar que a doutora Carolina está aqui para fazer uma pergunta que foi enviada pela nossa telespectadora Elaine Riso. Obrigada pela participação. Elaine, ela escreveu no nosso Facebook o seguinte, doutora Carolina.
Ela pergunta, ela teve o segundo filho agora e disse que sentiu muita dor no local da cesárea, né? Então, se tem a ver o local que é escolhido para fazer esse corte ou se o segundo corte pode doer mais mesmo do que no primeiro, né? Sim, a gente tem que pensar que o segundo corte ele é feito no mesmo local do primeiro. O que às vezes ela vê na pele, às vezes é só onde o médico escolheu, mas por dentro é feito no mesmo local, né? Então, a segunda cesárea, a terceira cesárea, realmente é mais dolorosa. Porque tá mais sensível. Demora mais, o tecido já tem uma cicatriz embaixo. Então, ele, né, tem uma recuperação... Que doa mais. A Helene, inclusive, é de São Paulo, ela também disse que quer tomar remédio para dor e se isso pode fazer mal para o bebê. Analgésicos comuns não fazem mal, nem anti-inflamatórios. Então, tá? tudo bem. E Tudo daí bem. tem que ter um pouco de paciência que o organismo vai se recuperando aos poucos. Exato, mas é importante que ela comunique ao médico dela que ela está sentindo uma dor além do normal, porque às vezes pode ter alguma intercorrência da cesariana também, né? Formação de algum hematoma, infecção. Então, é importante ela comunicar ao médico dela. Ah, legal, doutora. E você também pode enviar suas dúvidas escrevendo para a gente na página do programa no Facebook ou pelo e-mail momento@papodemãe.com.br. Doutora Carolina, muito obrigada pela presença aqui no Momento Papo de Mãe. Agradeço vocês. Tatiana, obrigada pela presença. Uma boa hora, como dizem, né? Obrigada a vocês, adorei o papo e obrigada pelo... Depois você manda a foto da Lorena pra gente conhecê-la. Manda sim. Tá bom? Aqui tem sempre um bom papo pra você. Até a próxima. Até. Tchau.